Tudo bem, pessoal? A descolonização e as lutas pela libertação nacional dos países africanos imprimiram, após a Segunda Guerra Mundial, uma nova divisão territorial do continente africano, que é, no caso, aquela partilha que você tem no mapa da África, que parece desenhadinho na régua, e de fato, você vai ter lá a questão de concessão de território para um lado, concessão de território para o outro, a não concessão e assim por diante. Considere esse processo de descolonização e analise as afirmativas. Veja o que está certo e o que está errado. A dominação imperialista da Europa sobre o território africano foi denunciada pelo filósofo e escritor Jean-Paul Sartre, considerado a grande voz da consciência europeia anticolonialista. Certinho, o Sartre, ele é um filósofo de tendência marxista. E, de certa maneira, ele denuncia o colonialismo capitalista. O colonialismo capitalista. E aí acaba apontando os erros, as estratégias e tudo mais que acabam sendo furadas do ponto de vista dele. O colonialismo é chamado de imperialismo por ele. Perfeito? Lógico que aí tem os dois lados, Ele constata essa questão do colonialismo e imperialismo capitalista, mas não questiona o imperialismo também da União Soviética. É aquela discrepância que acontece em termos ideológicos. Mas está correto. Correta. Verdadeira. A 2. A Frente de Libertação Argelina foi a principal organização que, lutando, lógico, pela independência da Argélia, conseguiu libertá-la, sim, do colonizador português. Não, a Argélia é, na época, colônia francesa. Falso, portanto. Falso aqui. As guerras de independência das colônias portuguesas revelaram a fragilidade do sistema econômico e social da metrópole, que à época encontrava-se sob o governo de Antônio Salazar. Confere, o sistema colonial português ele já tinha entrado em declínio no século XVIII e XIX, que resulta na independência do Brasil. Que dirá, muito tempo depois, quando aí, no caso, você vai ter a independência de Moçambique, que vai ter a independência, por exemplo, de Angola, que eram colônias ainda portuguesas, ainda lá dos tempos coloniais do século XV e XVI, século XVI e XVII. Então o que acontece? Mostra realmente essa ineficiência, essa incapacidade, essa fragilidade. Está correta a número 3. Verdadeira. A Conferência de Bandung em 55, da qual participaram os países recém-liberados da dominação colonial, representou um importante estímulo para quem ainda, no caso, estava colonizado, Tanto que, para o processo de descolonização de alguns países africanos. Verdadeiro também, Então, você tem o nacionalismo africano, você tem lá algumas ideologias, como, por exemplo, o pan-africanismo, que é a ideia de a união dos países africanos, dos povos africanos, em torno de um país só. Você tem lá, por exemplo, o socialismo espiritual, que é a tentativa de intervenção da União Soviética nisso aí, o que foge da Conferência de Bandung, lógico, mas é uma outra ideologia. Você tem também lá, por exemplo, a ideia da negritude, que negava toda e qualquer interferência europeia em assuntos, no caso, tipicamente africanos, ou seja, um nacionalismo muito forte, Então, está correta, número 4. A 5. A libertação de Angola deu-se por via pacífica. Puxa, que mentira deslavada. Teve guerra civil, Tanto que a guerra civil se estende por muito e muito tempo. Falso, portanto, a número 5. Pois bem, as afirmativas que estão corretas, vamos voltar a ver quais são as corretas, São as indicadas por, veja, a 1 correta, a 3 correta e a 4 correta está a letra B.